Ok, vamos lá. Alguém tem algum comentário ou questão que gostaria de... Sim? Fala mais alto que eu não estou te ouvindo. O que é um juízo de valor? Aquela distinção que ele faz, que o James faz. E depois eu queria explicar, ou ele explicasse nos textos, tem uns números embaixo, quando acaba o texto, e daí ele vai redirecionar. Qual o texto? Os textos que estão aí na live. Nos textos do William James? Também. São as notas de rodapé, não é? Mas eu não estão aparecendo as notas, tem que botar ali as notas. Mas esse texto vocês podem baixar, eu copiei dos russos, né? Para botar na página aqui. Vocês podem baixar o PDF direto do LibGen, e aí ficam no computador de vocês, não precisam... Estou botando aqui só mais para eu ter referência durante a aula, eu posso mostrar que a gente pode ver, ter a passagem à mão, tá? Mas os links ali que eu acho que estão faltando são das notas. Eu acho que são das notas, não? São números? São números. Das notas de rodapé. O juízo de valor existe uma distinção clássica. Isso foi o que o Daniel comentou na aula passada. Existe uma distinção que foi feita sobretudo por filósofos modernos. Então, David Hume, por exemplo, é um que insiste muito nisso, mas tu encontra isso também em Kant, enfim, outros filósofos daquele período, entre juízos enunciados, ou julgamentos que a gente faz, enunciados, afirmações que nós fazemos, que seriam meramente descritivas do mundo, e outros que seriam normativas, que diriam como as coisas devem ser. Essa é a distinção entre coisas como as coisas são e como as coisas devem ser. Eu tenho um texto famoso do David Hume a respeito disso, que trata que depois passou a ser conhecido como o que passou a ser conhecido como falácia naturalista. Falácia naturalista que o Hume teria, enfim, denunciado, né, ou exposto, é a falácia de passar de um enunciado sobre como as coisas são para um enunciado sobre como as coisas devem ser. Então, tu justifica como as coisas devem ser baseado em como as coisas são. Certo? Está certo isso? Sim. E tem a falácia também, o complemento disso, né? Que é normativista, que é tu dizer como as coisas são baseado em como as coisas deveriam ser. E que o Hume diz é uma falácia. Muita gente... Então, essa distinção entre enunciados descritivos e enunciados normativos é muito influente até hoje na filosofia. E o William James aqui não está tentando mostrar que isso é verdadeiro, que existe a falácia, ele está partindo disso daí, ele está usando isso aí na argumentação. Tá? Ele está dizendo, olha, as pessoas que raciocinam desse jeito aqui que eu vou mostrar, elas estão cometendo uma versão disso aí, porque elas estão passando do que eles chamam de juízos existenciais, são juízos descritivos, para juízos valorativos ou espirituais, sobre como as coisas devem ser. E ele nem se dá o trabalho de argumentar, vocês viram no texto do William James, ele não se dá o trabalho de argumentar para mostrar que isso é uma falácia. Ele toma isso aí como óbvio, que obviamente isso é uma falácia. Tá? E em muitos casos, de fato, né, a gente tem casos assim, bastante claros assim, de que algo é uma falácia. Então, se eu tenho eu não posso, do fato de que eu acredito que as pessoas devam agir de uma certa maneira, não se segue que elas ajam dessa maneira, né? Ou do fato de que as pessoas, por exemplo, eu digo assim, os políticos aí são todos corruptos, não sei o que, façam julgamento desse tipo, ou a maioria, daí não se segue que o roubo seja autorizado, né? Que a corrupção esteja por isso mesmo legitimada. Todo mundo pode estar agindo mal. Então, a norma não se segue do fato como as coisas são. Esse seria o raciocínio, mais ou menos. O enunciado normativo não tem como ser demonstrado de enunciados puramente descritivos. O William James está partindo desse fato. Certo? Mas eu não sei, era isso sobre isso que tu estava perguntando? Então, assim, a gente tem até a divisão da filosofia nessas áreas, né? Tem a chamada filosofia teórica e filosofia prática.
A filosofia prática lida com questões normativas, da ética, da moral, da política, da estética, tá? Se algo é bonito e feio, isso é um juízo normativo. O juízo que diz que algo é bonito ou é feio não é um juízo meramente descritivo, não está dizendo que uma coisa é, está fazendo uma avaliação, nesse caso estética, de como as coisas, do que é melhor. Bom, a objeção, o comentário que o Daniel fez é que ele perguntou se essa distinção era sustentável, foi assim que eu entendi, se não haveria contra-exemplos disso, por exemplo, em Aristóteles. Isso, na ética aristotélica. E de fato, eu não conheço, eu não sou autoridade assim, ética aristotélica, então seria melhor consultar os especialistas, tá? Os universitários. Mas, então eu fui dar uma olhada, depois do que tu perguntaste, até coloquei aqui na página, o teu comentário. De fato, o James argumenta que existe essa distinção, mas parece que a gente tem casos de filósofos que parecem estar extraindo, né, de Jesus faz essa passagem, né, então, e o assunto, esse é um assunto assim, muito discutido na filosofia contemporânea, e de fato, então isso não é uma coisa assim, hoje em dia não dá para argumentar mais como o James argumentou nesse período, nessa época. O James está partindo assim de uma espécie de senso comum filosófico ali, ele não se dá o trabalho de argumentar para dizer uma frase, ele está partindo do pressuposto que todo mundo vai concordar com ele, de fato, acho que naquela época todo mundo concordaria. Agora não. Agora as coisas precisam de uma justificação adicional, tá? Pelo menos de algumas qualificações. Então, no caso de Aristóteles, há um certo sentido em que o Aristóteles não estaria cometendo essa falácia, tá? Porque então eu fui dar uma olhada, eu não sei qual é a passagem que eu peguei uma passagem da Ética Nicômaco que me parece estar fazendo alguma coisa assim. Eu pensei em termos gerais, assim, eu não estava vendo uma passagem da Ética Nicômaco, né? É que tu mencionasse a Ética Nicômaco e eu fui procurar alguma coisa. Então o que eu achei assim que mais se aproxima disso, ali uma passagem de leitura assim rápida, né, superficial, tem uma passagem da Ética Nicômaca em que Aristóteles diz assim, mas dizer que a felicidade é o sumo bem talvez pareça uma banalidade, e falta ainda explicar mais claramente o que seja a felicidade, a eudaimonia. Tal explicação não ofereceria grande dificuldade se pudesse determinar, primeiro, a função do homem. Qual é o propósito dos seres humanos? Pois, assim como para um flautista, um escultor ou um pintor em geral, para todas as coisas que têm uma função ou atividade, considera-se o bem e o bem feito, que o bem e o bem feito residem na sua função, né? Se o cara executa bem a flauta, se sabe tocar bem a flauta, se é um bom escultor, se é um bom pintor. O mesmo ocorreria com o homem. Então, assim como a gente tem casos assim, de um flautista excelente, um escultor excelente, pintor excelente, deveria haver também um homem, um ser humano excelente, né? Então deve haver algo que consiste em ser excelente para o ser humano, assim como existem árvores, assim, que dão fruto, não sei o que, né? Frutas. Dar-se-á o caso, então, de que o carpinteiro e o curtidor tenham certas funções e atividades, e o homem não tenha nenhuma, então ele está generalizando. Terá ele nascido sem função? Então, aqui são perguntas retóricas, né? Parece que ele está dizendo assim, obviamente não, né? Só que hoje a resposta não seria óbvia para nós, tá? Mas, enfim, ele está partindo aqui de que tudo tem essa função, tem aquela doutrina aristotélica das 4 causas, né? Então, tem a explicação em termos de causas. Assim como aí ele continua, ou assim como o olho, a mão, o pé, em geral, cada parte do corpo tem evidentemente uma função própria. Poderíamos assentar que o homem, do mesmo modo, tem função à parte de todas essas? Qual poderá ser ela? Qual é a função do homem? Então aqui, então isso aqui vem misturado agora com uma descrição, tá? Mas a pergunta aqui não é uma pergunta meramente por uma descrição. Então eu acho que nesse caso, não sei se era essa passagem, mas assim, nesse caso, entende? Ele não está dizendo assim aos seres humanos, porque eu posso descrever um escultor,
uma coisa é descrever um escultor, descrever quem é aquela pessoa, o que ele faz, enfim, descrever as ações dele. Outra coisa é dizer se ele executa bem a sua função. Essa agora já é uma pergunta que é normativa, tu entende? Que exige uma resposta normativa. Então, qualquer que seja a pergunta que o Aristóteles dê para essa pergunta, qual é a função do homem, essa vai ter que ser já uma resposta normativa e não puramente descritiva. Então, vamos ver aqui. A vida parece ser comum até às próprias plantas, mas agora estamos procurando o que é peculiar ao homem. Excluamos, portanto, a vida de nutrição e crescimento, vida vegetativa. A seguir há uma vida de percepção dos animais não humanos, mas essa vida também parece ser comum ao cavalo, ao boi, a todos os animais. Resta, pois, a vida ativa do elemento que tem um princípio racional. Então, aquela resposta. Né? O homem é um animal racional. Desta, uma parte tem tal princípio no sentido de ser-lhe obediente, a outra no sentido de possuí-lo e exercer o pensamento. E como a vida do elemento racional tem dois significados, devemos esclarecer aqui que nos referimos à vida no sentido de atividade, pois esta parece ser a acepção mais própria do termo. Ora, se a função do homem é uma atividade da alma que segue o que implica um princípio racional, e se dizemos que um tal e tal e um bom tal e tal tem função que é a mesma em espécie, por exemplo, um tocador de lira, um bom tocador de lira, e assim em todos os casos, sem mais discriminações, sendo acrescentado ao nome da função a eminência com respeito à bondade, se é melhor, se não é? Pois a função de um tocador de lira é tocar lira, e de um bom tocador de lira também, é tocar lira também. Se realmente é assim, e se afirmamos ser a função do homem uma certa espécie de vida virtuosa, vida sábia, de acordo com esse princípio racional, né? E esta vida, uma atividade ou ações da alma que implicam um princípio racional, e acrescentamos que a função de um bom homem é uma boa e nobre realização das mesmas, e se qualquer ação é bem realizada quando está de acordo com a excelência que lhe é própria, se realmente assim é, o bem do homem nos aparece como uma atividade da alma em consonância com a virtude, e se há mais de uma virtude, com a melhor e mais completa. Então, isso aqui, ele está fazendo um juízo que isso aqui não é uma mera descrição, porque se fosse uma mera, porque a maioria dos seres humanos não são virtuosos, ou não são muito virtuosos, ou não estão de acordo com esse princípio. Então, isso aqui não pode ser uma mera descrição de como os seres humanos são. Mas não seria algo como uma descrição de capacidades? Não, você estava com vontade de ter as capacidades. Sim. Estou confundindo alguma coisa. Não, sim, mas claro, não, a capacidade, sim, se eu estou dizendo que os seres humanos têm essa e aquela capacidade, mas ele está dizendo assim, que tu pode exercer melhor ou pior essa atividade. Então, aí tem um elemento avaliativo, né? Então, o bem do homem nos aparece como uma atividade de consonância com a virtude, se é mais melhor e mais completa. Então, tem uma avaliação aqui, o que é bom para o ser humano. Ele não está derivando o que é o bem para o ser humano numa mera descrição de como as pessoas são, do que elas fazem. Ele está dizendo, não, o que é próprio dos seres humanos é isso, né? Então, essa pergunta, ela é uma pergunta que exige uma resposta normativa já, eu acho, né, Daniel? Não sei também. Nesse sentido, ele está fazendo o juízo normativo da inferência do outro. Sim, isso, o raciocínio normativo desde o início. Desde o início. Quer dizer, tem uma parte descritiva, está misturado, porque tem uma descrição do ser humano, né? Mas, enfim, então, eu acho que... Então, ele está perguntando qual é o fim, ou a finalidade, ou a função, ou o propósito. Então, é uma pergunta pela causa final. Tem essas doutrinas das causas. Eu não sei o que os aristotélicos aí dizem dessas doutrinas hoje em dia, mas... tem briga até hoje. Tem briga até hoje, tá? Então, aí vocês têm que... Você é vários, você é uma só que vai em cima de outro, já vai em maninha. Então, tem essas causas diferentes, né? Então, tem a causa eficiente, que é quem faz ou produz o efeito. A causa formal, como a causa material, o que é usado ali, quais são o corpo, com o que é feito, com o que é produzido aquele efeito.
a causa formal, como que isso é feito, e a causa final, que é a finalidade. Mas a finalidade, essa última agora não tem como derivar das outras. Então, se eu estivesse fazendo uma mera descrição, por exemplo, da matéria, ou do como, ou do meio que é usado para produzir o efeito, eu não consigo, a resposta da causa final não tem como ser derivada das outras. Então, um relojoeiro, causa eficiente, transforma material, em um relógio, a forma, produz essa forma, com o fim de medir o tempo. Então, agora essa pergunta sobre a função aqui está nessa outra categoria. Então, eu acho que seria uma maneira aí dos aristotélicos. Claro que eu não sei bem assim, se tem uma discussão sobre isso em Aristóteles, tá? Isso eu não conheço. Eu teria que perguntar para os aristotélicos. Talvez exista essa discussão, se tem inflação naturalista aqui ou não tem. Mas me parece que uma maneira assim, mais ou menos, uma via que o aristotélico poderia usar para dizer que o Aristóteles não está imune a essa acusação, seria essa aí, tá? Sim? Eu não entendi. Pena que eu não ouvi, Eu botei isso aqui hoje. E na literatura contemporânea, mas a gente continua, tá? Dá uma olhada nisso aí e depois a gente continua conversando. E na literatura contemporânea, o que tem? Porque eu escutei a gravação da aula e depois eu vi o que tu tinha dito. Eu vi que eu não tinha respondido direito, né? Por isso que eu botei isso aqui na página. Sim, eu também não perguntei direito. Não, eu entendi, eu acho que ficou bem colocado, eu entendi. Então, o que tem na literatura contemporânea? Na literatura contemporânea, o que tem é houve uma sequência de textos questionando se a distinção pode ser feita nesses termos aí que o James e outras pessoas apresentaram. E o que alguns autores contemporâneos, embora essa distinção ainda seja feita, muito usada, alguns autores contemporâneos questionam se eu posso separar os dois domínios, tá? Então, o que eles dizem não é que não há uma distinção possível, há uma distinção possível, e se quando há essa distinção possível, à medida que eu consigo traçar essa distinção entre o que é enunciados normativos e enunciados descritivos, então eu não posso passar de um domínio para o outro. Mas o problema que é questionado é o seguinte: será que se eu pegar um enunciado particular, esse enunciado vai ser puramente descritivo e depois vai ter um enunciado puramente descritivo? Isso é que o pessoal questiona, tá, agora. Então, tem um grupo importante de argumentos que sustentam que qualquer descrição tem elementos já normativos e qualquer avaliação, qualquer juízo normativo tem também elementos descritivos, tá? Então, aqui, por exemplo, tem um autor que escreveu um livro famoso sobre isso, um ensaio famoso sobre isso, né? Depois foi publicado num livro junto com outros ensaios, que é o Hilary Putnam. Tem um livro chamado O Colapso da Dicotomia Fato-Valor. Então, quem quiser pode conferir. Eu acho que esse livro não foi traduzido ainda para o português, mas tem várias pessoas que escreveram, eu vi na internet hoje de tarde, artigos em português sobre isso daí. Agora eu não li, esses artigos não sei da qualidade. O Putnam é um grande filósofo, né? Então vale a pena ler o material dele. Hilary Putnam, tá aqui, ó. Tá ali o Hilary Putnam. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Quem sabe podemos tentar, né? Não, tudo bem. Não sei como é que fica legal o professor pra gente. Hilary Putnam, esse aí é o livro, ok? E tem uma palestra dele sobre esse assunto, né, para quem quiser, mas está em inglês. Eu não sei se... Eu não achei tradução disso daí, talvez tenha, se alguém achar, me manda, eu ponho na página aqui também, tá? Então, o que o Putnam está dizendo é isso, o argumento básico dele, também outros autores que dizem coisas parecidas, o Thomas Kuhn em Filosofia da Ciência, e tem outras pessoas da Filosofia da Ciência também que fazem isso. Thomas Kuhn não é o único, o Thomas Kuhn é apenas o mais famoso.
E o Quine, o Willard Quine também faz isso. Enfim, tem uma série de autores que fazem isso. E basicamente o argumento básico é que não existem descrições puras. Quando eu faço uma descrição do mundo, por exemplo, mesmo que eu faça uma descrição bem simples, por exemplo, eu descrevo aqui essa sala, eu descrevo o que tem nessa sala. Quando eu faço uma descrição dessa sala, tem tantas pessoas aqui, tem um ventilador, tem um computador, está acontecendo uma aula de filosofia, enfim, eu faço uma descrição. Tem uma série de opções que a gente faz quando está fazendo uma descrição que são valorativas. Então, por exemplo, a gente opta por usar alguns conceitos e não outros. Por exemplo, se eu digo que tem tantas cadeiras, eu estou usando o conceito de cadeira. Poderia não usar o conceito de cadeira. Claro que para nós parece óbvio usar o conceito de cadeira, mas se eu for fazer uma descrição física da sala, talvez eu não use o conceito de cadeira. Se eu for fazer uma descrição sociológica da sala, talvez o conceito de cadeira seja relevante. Talvez se um ET entrasse aqui, nem tem o conceito de cadeira, porque eles não, sei lá, não tem bunda, não sentam, sei lá como é que é um ET. Então, talvez eles não tenham cadeiras, eles não concebam as coisas em termos de cadeiras e não cadeiras. A gente usa, para nós compreende? Mas enfim, então o fato da gente usar, mesmo que pareça óbvio, tem um elemento valorativo, porque tem outras descrições alternativas. Eu digo que tem tantas pessoas, não estou usando o sistema decimal, a gente usa o sistema decimal aqui para contar. Poderia usar outros sistemas de contagem, né, para medir a quantidade de pessoas. Enfim, tem várias opções aqui. Claro que elas são tão óbvias para nós que a gente nem enxerga isso. Elas são invisíveis para nós conceitualmente, né? A gente usa elas para descrever o mundo. Mas existem sempre descrições alternativas possíveis. E quando tu descreve de uma maneira, tu está optando por aquilo. E essa opção não está baseada no que tu vê. Ela é uma condição para tu descrever o que tu vê. Entende? Então, é uma opção valorativa. A outra coisa que tem é que mesmo nesse nível conceitual tem opções. Um outro nível que tem opções é no nível assim, teórico, não especificamente conceito, não da estrutura básica conceitual, mas no nível assim, das hipóteses que a gente formula. Porque a gente pode sempre formular hipóteses a respeito do que a gente vê, usando os mesmos conceitos. Mesmo que tu e eu nós usemos aqui os mesmos conceitos, nós podemos formar hipóteses diferentes a respeito do que a gente está observando. E nem sempre a gente consegue decidir entre essas hipóteses apenas baseado naquilo que a gente vê. Porque muitas vezes a descrição pressupõe ou usa, ou faz referência a coisas invisíveis. A hipótese faz coisas que não são visíveis, né? Que não são diretamente observáveis. Tá? Então, a opção por usar por elaborar essa hipótese em detrimento de outras, em parte também é valorativa, certo? Tem elementos valorativos. Então, quando o cientista elabora uma hipótese, ele às vezes tem que pesar. Às vezes ele tem duas hipóteses, uma é mais simples, a outra é mais explicativa, a outra é mais fecunda, frutífera, a outra, enfim, ela é mais modesta. Podem haver vantagens em hipóteses diferentes. Essas vantagens não dizem respeito assim estritamente àquilo que a gente está observando. Então eu posso elaborar uma hipótese, na ciência é comum isso. Eu elaboro uma hipótese e ela me dá predições mais precisas sobre o que eu observo. Mas dela eu não extraio nada novo. Então às vezes o cientista prefere hipóteses ou teorias que são menos precisas, mas são mais fecundas, permitem elaborar hipóteses a respeito de outros fenômenos, e não são tão restritas nesse sentido. Tem um trade-off, como se diz, perdas e ganhos, e a avaliação das perdas e ganhos entre hipóteses alternativas muitas vezes são opções valorativas. Tá? Então, e o que esses filósofos aqui todos estão dizendo? Eles estão dizendo que, a rigor, a gente não tem casos de descrições puras e avaliações puras. Elas vêm sempre misturadas. Uma descrição uma descrição do mundo já é, em parte, uma avaliação, já é uma opção por uma certa maneira e essa opção não tem como se derivar daquilo que eu vejo. Tá? E se eu descrevo um mundo, bom,
Se eu estou descrevendo, se eu estou avaliando algo, no mundo, uma ação, um evento, uma instituição ou o caráter de uma pessoa, né? Se eu estou avaliando aquilo, uma obra de arte, eu tenho que estar avaliando aquela ação, aquela pessoa, aquela instituição. Então, como é que eu sei que a minha avaliação é daquela pessoa e não de uma ficção que eu tenho na minha mente? Yes. Eu posso dizer, eu faço uma avaliação de ti, por exemplo. Mas, então eu digo que tu agiu bem, agiu mal, enfim, faço uma avaliação qualquer moral, tá? Mas eu penso estar fazendo uma avaliação de ti, mas na verdade eu estou fazendo uma avaliação da pessoa que está na minha cabeça, que eu julgo que tu não tem nada a ver contigo, tu entende? Então, para mim a avaliação ser uma avaliação adequada dessa ação, dessa pessoa, dessa instituição, enfim, desse evento, eu tenho que ter uma boa descrição. A minha descrição tem que ser correta, tem que ser adequada. Se eu não tenho uma descrição adequada da pessoa, evento, enfim, instituição, então eu não estou fazendo uma avaliação, eu estou fazendo ficção ali, entende? Então eu nunca tenho como separar plenamente essas duas coisas. Essa é a objeção que esses filósofos aqui estão fazendo. Então não é que eles não estão dizendo assim, não tem falação naturalista. Eles dizem assim, é muito difícil tu ter uma descrição que não seja também avaliativa. Então, muitas vezes, quando as pessoas isso aqui é só um juízo descritivo, na verdade não é só um juízo descritivo. Então, como não é, como já tem elementos normativos, tu pode daí extrair alguma coisa descritiva. Então talvez nesse sentido, né, tu tenha isso aqui, talvez, não sei, aí teve que falar com os aristotélicos, talvez algo desse tipo aí esteja acontecendo ali, né, no texto aristotélico, mas aí eu não sei dizer, tá? Mas, Rogério, assim, uma compreensão, agora parece que não invalida a possibilidade que o Filipe coloca de não ser possível se fazer essa inferência, essa questão que é de que ou é condição um juízo descritivo, ou algo como isso, enfim, é um pressuposto do juízo descritivo, ou haver uma avaliação. Isso não invalida o que ele disse, assim. Não invalida. A falácia, se eu tenho um juízo descritivo, eu não consigo extrair daí. Se eu tenho um juízo descritivo, mesmo que ele seja verdadeiro, eu não tenho como derivar daí uma avaliação. Sim. E vice-versa. Então o rumo continua certo. A questão é, será que tu vai ter um caso de um juízo que seja meramente descritivo? Porque se for um juízo em que tu mistura descrição e avaliação, então tu pode extrair dali elementos normativos. Porque eles já estão ali, tu não está cometendo nenhuma falácia, entende? Então isso é que esses filósofos aqui sustentam, né? De maneiras diferentes, tem argumentos assim. Então o Putnam questiona isso explicitamente, o Kuhn na ciência e o Quine na epistemologia. Assim, não existe uma epistemologia, a epistemologia em parte descreve o que a gente faz, mas ela em parte diz também como a gente deve agir. Tu não tem como fazer uma descrição de uma sem a outra, eles vêm sempre juntos, vêm sempre misturadas. Não existe uma avaliação, uma descrição pura do que as pessoas dizem, pretendem dizer, né? E uma avaliação pura. Tem que ter as duas coisas sempre. Não tem uma sem a outra, são dois lados da mesma moeda para Quine. Tá? Então esses são os argumentos aí. Mas isso é uma discussão assim, olha, isso aqui é assunto assim, de última hora em filosofia. Quem quiser fazer uma tese de mestrado, doutorado, tranquilamente, isso aqui é um assunto riquíssimo para isso. Tá? E sobre Aristóteles também, eu não sei, né? Teria que ver, talvez já tenha literatura sobre isso, talvez não tenha, mas aí teria que consultar aí os especialistas, né? Tá. Bom, tudo bem? O outro comentário que eu vi que eu não respondi direito foi da Isabel. A Isabel falou do filme sobre Ramayana, né? Do filme cita Singh Lagos. E a Isabel disse, mas não está claro como é que a gente deve entender essas histórias, né? Eu vi que na resposta que eu dei, eu fiquei me enrolando. Né? Sim?
Não, eu só lembro que não respondeu a minha pergunta, mas se aquilo foi relação ou foi simplesmente não respondeu. Eu acho que tem relação também. Tá, mas assim. In progress. Seria essa a resposta. In progress. Anos for in progress. Exatamente, eu não sei direito. Isso é uma pergunta, como é que a gente deve entender essa história? Bom, essa pergunta é muito difícil, tá? Primeiro, assim, né? Porque eu acho que tem muitas respostas possíveis, porque tem vários níveis de entendimento. Então tem uma leitura assim, teológica desses textos, tem a leitura literária dos textos, tem a leitura assim, subjetiva, né? Como é que aquilo bateu em mim. Enfim, tem mil e uma leituras possíveis, que não tem assim, eu acho, a leitura, né, correta. Eu perguntei porque eu fiquei sem nenhuma leitura, inclusive sem leitura literária, porque os fatos que estavam acontecendo não estavam fazendo sentido. Eu não conseguia entender qual era a personalidade daquelas pessoas, porque elas faziam coisas que era tipo, por que tá fazendo isso? Aí eu fiquei assim, totalmente sem entender nada, por isso que eu tive sem leitura nenhuma. Tá, mas assim, não, mas a narrativa dá pra entender, né? A narrativa, pelo menos a história. Então tem essa... O nome ele é pra ser o bonzão, assim. Ele é um modelo de virtude, com certeza. Ele é. E tem umas atitudes que não são virtuosas. Por exemplo? Por exemplo, a mulher dele foi sequestrada, daí ele vai lá, resgata a mulher dele e diz, olha, já te resgatei, agora eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu não posso ficar contigo, porque eu não sei se tu foi fiel a mim. Eu não sei se tu continua pura. E aí ela ficou, não, com certeza, sou pura, você é o amor da minha vida. Daí, então... ele, não, mas aí olha só, o povo tá falando de mim, e eu não vou conseguir governar se o povo estiver achando que claro. eu tô com uma mulher que me traz. Então, aí, olha só, isso é um problema pro cara virtuoso. Né? Ele tem duas demandas aí sobre ele. Tem a demanda sobre ele como de marido e tem a outra como governante. Então, como governante, ele tem que, não basta ser, ele tem que parecer virtuoso. Então, ele está respondendo, ele tem uma obrigação que ele assumiu e que ele tem que exercer agora, se ele quiser exercer bem, porque ele é virtuoso, ele vai exercer bem. Ele tem que dar o exemplo. Então tem essa demanda aí. Então são demandas conflitantes. Mas, claro, coitado da Cita ali, né? a Cita se ferrou. Aí ele diz, não, tu vai prova, né? Tem a prova, né? Joga ela no fogo, não sei como é que joga ela no fogo. Fazendo uma prova de fogo. Prova de fogo. A prova de fogo que ela não ficou contra o cara, só que depois, mais pra frente na história, ele de novo duvida, mesmo que ela já passou por uma prova de fogo. Exatamente. Aí eu não consigo saber o que eu penso sobre esse cara, pra mim ele não é virtuoso nem um pouco. Certo. Mas eu devo estar errada, porque, né? Se eu não sei, é que aí que tá. Eu acho que assim, tem várias coisas que a gente pode. Tem várias coisas que chamam a atenção, assim, pra mim chama a atenção no texto. Tá? Então, primeiro, o que está tendo ali? Primeiro, uma coisa que fica evidente, eu acho, é assim, que é uma espécie de mensagem assim, subliminar, assim, não dita do texto. Por mais virtuoso que tu sejas, isso não vai te trazer uma vida livre de conflitos ou desgostos. Então, ser virtuoso não é ausência de sofrimento. Tu tá no mundo, tu tem que agir no mundo, e o mundo é esse lugar bagunçado, que tem demandas conflitantes, tem sofrimento, tem coisas imprevisíveis, tem maldade de outras pessoas, né? Então, a mesma coisa aconteceu com Rama, né? Porque o Rama, ele ia assumir o trono, e o pai dele, que era também um modelo de virtude, não quer descumprir uma promessa que ele fez para a mulher dele. E a mulher deles não manda ele para o exílio. E aí ele, para não descumprir a promessa, ele manda o filho para o exílio. Mas como é que, tipo, aquele cara virtuoso tem uma mulher perversa dessas? Bom, isso é o que significa estar no mundo, tu entende? Não tem como... É a mesma coisa... Então, tem algo aí que é comum nessas narrativas religiosas, né? São maneiras diferentes
eles contêm assim, ensinamentos diferentes a respeito de como viver a vida, tá? E um problema central para todos nós é o de como lidar com o sofrimento, com o desgosto, com a desavença, com a morte, com as limitações. Então esse é um caso, esse é um tipo de problema que a gente tem que enfrentar, né? Então ele é o filho, o pai ele foi assim, ele sofreu uma injustiça ali. O que ele fez quando ele sofreu essa injustiça? Ele não fez nada, ele obedeceu o pai dele, tá? A Sita, obviamente, foi injustiçada ali, ela foi, né, ele estava duvidando dela, não tinha nada para duvidar. O que ela fez quando ele duvidou dela? Ela obedeceu, ela não fez nada, ela fez, não, então tá, tu quer que eu faça a prova de fogo? Eu vou fazer a prova de fogo. Quer que eu faça de novo? Vou fazer de novo, vou provar de novo, certo? Então, existe nessa literatura uma aceitação incondicional, isso que o James fala, uma aceitação incondicional do modo como as coisas são. Então, e a mensagem subliminar é a seguinte: se existe, tem a maneira adequada de se portar, que é a maneira virtuosa, e tem a maneira equivocada de se portar, que é a maneira assim, é a revolta, é tu culpar os outros, ou tu culpar Deus, ou enfim, o destino, né? E isso tu não vê acontecer nesses personagens. As pessoas que se revoltam, as pessoas que culpam os outros, que se vingam, elas se dão mal, certo? A longo prazo, tá? E então isso a gente vê em tradições diversas, tá? Tradições diversas tem isso também. Por exemplo, no cristianismo é o carregar a própria cruz. Então tem o modelo no cristianismo é o de Jesus, e esse também, né? Ele foi traído pelos apóstolos, ele foi preso pelos judeus, pelo seu próprio povo, recebeu um julgamento injusto, os apóstolos, os amigos dele abandonaram ele, e depois no final ele está sozinho na cruz e pergunta: Pai, por que me abandonaste? Então todo mundo, ele ficou completamente sozinho, mas não tem ali a revolta, tá? Nunca tem a revolta, tem sempre a aceitação, pede perdão para as pessoas, não sabem o que estão fazendo, né? Então sempre a gente tem nessas literaturas religiosas, essa aceitação não quer dizer, não é um tipo assim, muita gente diz assim, para algumas pessoas isso parece ser um certo tipo de conformismo, mas é diferente, tá? É diferente do conformismo, é uma aceitação incondicional, não é se eu me conformo, modo como as coisas não tem como ser diferente, tá tudo bem, eu não estou gostando, mas tá tudo bem. Não, é como se elas estivessem dizendo assim, é assim mesmo que as coisas deveriam ser, entende? É uma atitude diferente, o William James comentando. Então tem esses dois elementos, tá? Que eu queria chamar a atenção aqui, que me parecem, já agora chamar a atenção, depois a gente vai voltar a isso daí, tá? Então primeiro que tem uma coisa que eu não mencionei agora, que eu mencionei na aula passada, que tem uma representação simbólica aqui de aspectos nossos, tá? Aspectos nossos inconscientes. Então, são como destilações daquilo que se passa de certos aspectos da nossa vida simbólica interior. E em segundo, indicações sobre como viver a vida, uma certa sabedoria de vida, né? E que é codificada em histórias, tá? Então, essas duas, então, no caso do Rama, no caso da Sita, essas coisas que eu falei. Certo? Acho que tem isso. Essas são duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Do mesmo modo que existem atitudes nossas, comportamentos nossos que são inconscientemente adotados em razão do modo como o nosso corpo funciona. Esse foi o exemplo que eu trouxe da ponte de vidro aquela. O nosso corpo, a gente diz que acredita numa coisa, mas o corpo a gente vai ter. Muitos dos nossos comportamentos são assim. Também tem coisas que acontecem nesse nível simbólico, que são inconscientes para nós, certo? No nível simbólico, não é corporal, é no nível espiritual. Certas estruturas espirituais que se repetem em
culturas diferentes. A gente sabe que são estruturas que elas se repetem em culturas diferentes, em contextos diferentes, surgem espontaneamente na mente das pessoas, que dizem respeito ao modo como a gente deve viver. E certos padrões de comportamento. Então, o padrão o padrão heróico, o padrão da entrega, né? O padrão do marido, do governante, da esposa, enfim. E essas histórias religiosas muitas vezes contêm codificações simbólicas disso em linguagens culturais diferentes. Mas como elas se repetem, a gente sabe que tem que haver um fundo aí comum, uma estrutura comum, tá? Wilton, tu ia falar alguma coisa? Não, mas é a mesma coisa. Eu assisti depois da aula o filme. E o que pareceu muito interessante é essa aceitação da Cita, né? Sim. A impossibilidade. Ela se sabia virtuosa e a impossibilidade dela mudar a opinião do marido e ela mantendo Ela se manteve fiel até o fim. Tu vê, ela foi julgada injustamente, o cara fez ela passar para a prova de fogo, mandou ela para o exílio lá igual. E aí, como é que ela educa os filhos? Os filhos ficam cantando hinos de louvor ao Rama. Né? Quem é que faria isso? É muito difícil de nós fazer isso, né? Isso é quase sobre-humano. Né? Mas essa é a mensagem, tá? Essa é a mensagem que a gente vê em quase todas as traduções. Tem um jogo que é jogado no mundo, mas não é esse o jogo que importa. O jogo que importa é o jogo espiritual. E no ponto de vista espiritual, ela está fazendo a coisa certa. Embora ali ela esteja sofrendo, possa estar as coisas estão dando errado, aparentemente estão dando erradas. Tá? Apesar de que a gente pega que ele também sofre, ele pensa e ela é. Claro, ele sim, é. E ela não, tá? Claro, mas ele tem um dilema ali que é difícil também, que é o dilema do governante numa sociedade, sei lá, patriarcal, machista, enfim, que ele descreve como vocês quiserem. Mas ele não assumiu a responsabilidade só com ela, entende? Tem esse outro. Isso acontece com todos nós. A gente assume compromissos diversos com pessoas diversas, né? Por exemplo, para quem tem filhos que nem eu, por exemplo, tem sempre esse dilema. Eu tenho que dedicar tempo aos meus filhos, tenho que dedicar ao trabalho. E tem um trade-off, assim, não tem como, às vezes não tem como conciliar as duas coisas, né? Então alguém vai sair sofrendo, ou o trabalho, ou os filhos, ou os dois, ou eu. Não. E muitas vezes na vida a gente tem isso. Então aqui a gente está dizendo assim, o que eles estão dizendo? Cumpre o teu papel, faça o que tem que ser feito. A mesma história, a mesma coisa a gente viu na história do Bhagavad Gita, né? O Arjuna, ele se sente compelido a ações distintas. Tem um lado dele que é o guerreiro, que é né, que foi educado para exercer a função de príncipe, guerreiro, e o outro não, como é que eu vou matar os meus parentes? E o Krishna diz, não, tu vai cumprir o teu papel agora. Nesse momento o teu papel é o de liderar essa guerra. Tu se preparou para isso, isso vai acontecer, a tua função é essa agora. Isso é que tu vai fazer agora. Espiritualmente não tem que se preocupar com o corpo dessas pessoas, porque não é isso que importa. Espiritualmente elas não vão morrer, né? Tem algo mais importante, tem esse outro nível, tem esses níveis aí, tá? Então esse é o tipo de... É disso que a gente está falando aqui. Existe a vida religiosa, a vida espiritual, uma vida em várias camadas, níveis. Então é uma vida em que esse nível consciente, né, em que a gente faz assim a filosofia, não é o nível superior, tem um acima ou vários acima desses. E tu tem que reconhecer isso mesmo que tu não entenda, entendeu? Tu tem que reconhecer que está lá e muitas vezes então a tua atitude vai parecer para o ego consciente irracional ou absurdo. Então tu tem a experiência de humilhação. O ego às vezes se sente humilhado, porque diz assim, tu sou inteligente, por que eu vou fazer isso, né? Eu não sei o que eu estou fazendo. Sim, é isso mesmo, tu vai fazer uma coisa que tu não sabe. Tu vai reconhecer que existe esse domínio que está acima da tua consciência. Claro que tem um risco aí. Tem o risco da pessoa se perder. Tem o risco da pessoa achar que está fazendo algo espiritual quando está simplesmente dando vazão a
um ego inflado, vira um fanático, um terrorista, não sei o que, sabe, sei lá o que, né? Então, e tem um aprendizado nisso, vocês entendem? É muito fácil se perder nesse domínio também, né? Tá, bom, vamos adiante. Então, eu tinha mencionado na aula passada também as experiências de Saulo de Tarso, certo? Você tinha perguntado. Então tem um livro do Evangelho que se chama Atos dos Apóstolos, que descreve o que aconteceu com os apóstolos depois da crucificação. E no capítulo, então, fala desse rabino chamado Saulo, que começou a perseguir judeus. Descreve aqui, por exemplo, o apedrejamento de um cristão, um dos primeiros cristãos, chamado Estevão. Aí o Saulo estava lá, participou do apedrejamento, enfim, foi apedrejado. E o Estevão tem várias visões espirituais, ou enfim, tem experiências assim, místicas, né? Está sendo apedrejado e tendo experiências. Então, aí o Saulo pede permissão para fazer uma viagem até Damasco. Porque ele tinha ouvido falar que tinha um grupo de cristãos lá, e ele ia prender essas pessoas também. Então esse é um rabino indo atrás, perseguindo cristãos. E aí no caminho aconteceu o seguinte: estando ele em viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas, embora tivesse os olhos abertos, nada via. Ele ficou cego, ele teve uma cegueira temporária. Conduzindo-o então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver. Então, por isso que psiquiatras, médicos, leem isso aqui, por isso que dizem que aconteceu. Né, do ponto de vista médico, essas coisas que o William James estava falando, do ponto de vista médico, isso aqui tem os sintomas, né, de uma crise psicótica, uma alucinação. Mas é uma experiência espiritual. Esteve 3 dias sem ver e nada comeu nem bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: Levanta-te, vai pela rua chamada Direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Ele está orando e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito desse homem, quantos males fez a teus santos em Jerusalém. E aqui está com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor insistiu: Vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei o quanto é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saul, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fique repleto do Espírito Santo. Logo, caíram-lhe dos olhos umas como escamas e recobrou a vista. Tá? Então, essa experiência. Aí tem uma sequência de outras experiências. Então, a gente tem a experiência aqui do Saulo, e também do Ananias, né? Que também teve essa visão de Jesus. Então é desse tipo de coisa que a gente está falando, certo? Mas para vocês não acharem que isso é coisa do passado, isso, né?
Aqui tem uma... Mas a invenção não é bigana. Aqui tem uma entrevista que eu botei aqui na página inicial, cadê? Aqui, ó, esse sujeito aqui, ó, Pedro Siqueira, não sei se vocês conhecem. Pedro Siqueira é um procurador carioca, um advogado carioca. E ele tem essas visões diariamente, tá? Ele é católico, só que ele é como assim o Chico Xavier, já tem visões diárias. E é propaganda, tá? Então depois vocês confiram, porque eu acho interessante ouvir ele falar, porque ele fala de maneira assim, uma linguagem bem simples. Então aqui ele está descrevendo uma experiência que ele teve fora do corpo, e o que ele viu. Vocês notem que ele usa a linguagem da teologia católica, né, para descrever essas experiências, mas a estrutura é a mesma, tá? A estrutura da experiência é a mesma, para todo. Tu pega um hindu que tem, tu pega um budista, pega um católico, um espírita, um bandista, a estrutura da experiência é a mesma, embora a terminologia usada para descrever seja distinta em cada caso, tá? Mas a estrutura é a mesma. E aqui também tem uma entrevista dele, eu botei aqui com a Marília Gabriel, essa é uma entrevista mais longa com a Marília Gabriel, ele escreve a história dele desde pequeno, como é que foi, dificuldades, porque inclusive os pais deles levaram ele no psiquiatra, né? Muitos anos psiquiatra, porque achavam que tinha algo errado com ele. E aí uma hora, só que a vida dele é normal, vocês entendem essa diferença, a gente estava falando na aula passada. Tem uma diferença da pessoa que tem simplesmente uma perturbação mental, que pode ou não ter uma experiência religiosa envolvida no meio, e essas pessoas que estão só tendo experiências espirituais. Elas têm uma vida saudável, são pessoas saudáveis, são pessoas sanas, têm uma vida estruturada. Essas experiências deixam essas pessoas mais estruturadas ainda, entendeu? O ego delas não se desestrutura, elas continuam conscientes, continuam ativas, mais ativas ainda, né? Então, ele, quando jovem, criança, começou a ter, os pais botaram no psicólogo e não acontecia nada, entendeu? Ele continuou levando a vida dele. E aí chegou uma hora que os médicos disseram, deixa ele viver a vida dele, deixa ele é assim, deixa ele. E aí os pais deixaram ele em paz e ele continuou tendo, né, essas experiências. Depois foi educado por uma pessoa, por um padre, eu acho. Enfim, aí o padre ensinou ele a como lidar com essas coisas, né? Tem uma educação para isso também, não é uma coisa assim que é um dom, enfim, uma capacidade que as pessoas têm, mas que tem um custo alto, né, para quem tem, porque é muito diferente das experiências normais. Tá. Então, que mais? Certo, também foi mencionado aqui na aula passada, eu estou pagando as dívidas hoje. O negócio do tabu do incesto, né, que eu também não falei direito. Então, existe de fato todas as culturas têm algumas relações sexuais que são proibidas, né, e geralmente são relações de parentesco, geralmente, próximas, né? Pai, filho, irmão na nossa cultura, mas tem algumas culturas que é um pouco diferente. Mas sempre tem relações, um conjunto de relações sexuais que são proibidas, moralmente proibidas, religiosamente proibidas. Mas o que se diz hoje a respeito disso? O que se descobriu sobre isso? Isso tem uma raiz biológica, ok? Tem uma raiz biológica. Então, não são só os seres humanos que evitam relações de consanguinidade, relações sexuais de consanguinidade. Houve uma seleção natural nas espécies para diminuir a atração consanguínea, tá? Então, é o que se chama depressão de consanguinidade. Por que isso? Porque, do ponto de vista biológico, a fertilização, as relações sexuais com membros parentes muito próximos, tende a produzir uma menor adaptação biológica. Quer dizer, os descendentes tendem a deixar menos filhos, menos descendentes, tá? Então, filhos... Claro que isso pode não acontecer individualmente, duas pessoas que são parentes, irmão, irmã, podem ter filhos e ele tem uma vida normal, mas a probabilidade desse filho gerado por relações consanguíneas não ter doenças
ou não ter algum defeito genético, a probabilidade de ter algum defeito genético é maior. Então, o que aconteceu foi que ao longo de milhares de anos aí, as espécies foram selecionando, foram eliminando esse tipo de comportamento das suas populações. Então, os indivíduos das diversas espécies não se sentem tão atraídos por outros membros que são parentes próximos, tá? Então, aqui tem um artigo, se quiserem dar uma olhada, aqui tem um artigo, tá aqui, ó. Inbreeding é relações consanguíneas, né? Ter filhos com parentes próximos. E então tem uma revisão aqui da literatura sobre como isso é no reino animal, tá? Não é uma coisa só humana. Eu vi que os genes se reforçam, tanto aqueles desejáveis, os não desejáveis também se reforçam. Sim. Então isso leva os indesejáveis um reforço problemático. Claro, porque o que um gene desejável pode trazer para ti? Tu pode ficar mais inteligente, mais bonito, mais forte, mais saudável, mas então, em outras palavras, tu vai continuar vivo. Mas o indesejável vai trazer a morte. Sim. Então, o indesejável, o efeito da potencialização do gene dele não compensa o efeito positivo do reforço dos genes desejáveis. Então, por isso tende a ser eliminado das populações, tá? Então, muitas espécies têm isso, ok? Não é só espécies humanas, primatas todos têm isso, tá? Não são só seres humanos. Então, o que aconteceu? Nós temos isso é algo biológico, tá? Então, quer ver um exemplo? Aqui tem uma pesquisa, outra pesquisa que foi feita em kibbutz. Essa pesquisa ficou famosa porque a seleção de parceiros entre indivíduos de segunda geração de kibbutz. Kibbutz são cooperativos. Israel, quando foi fundado, Israel, o Estado de Israel, quando foi criado, inicialmente eles tinham um projeto de gerir a sua economia de maneira cooperativa, uma boa parte da economia. Agora isso entrou em declínio, mas nas décadas iniciais do Estado de Israel, eles tinham um sistema de cooperativas. Então as pessoas iam morar em fazendas coletivas, tá? As fazendas da terra era coletiva, a produção era coletiva, as pessoas moravam em casas coletivas, tinham os quartos individuais, as famílias, é claro, mas era tudo junto, era tudo compartilhado. Então, de manhã os pais saíam para trabalhar nas lavouras e os filhos das famílias todas ficavam numa escola, enfim, e eram todos educados juntos, tomavam um banho junto, comiam juntos, você entende? Então tem um grupo assim de 20, 30, 40 crianças passando o dia todos juntos. Então, o que aconteceu? O que essa pesquisa mostrou? Nenhum desses grupos, as pessoas desses grupos aí, casaram. Não houve casamentos entre as crianças que cresceram juntos no kibbutz, então são crianças de famílias diferentes, não são relações consanguíneas, não eram parentes. Pode cair um que seja um parente meu, já foi suficiente. Como é que é? A mera desconfiança de pode ser um parente meu já foi suficiente. Não, o que se acha hoje, isso que essa pesquisa sugere, né, é que a gente perde a atração sexual por pessoas que cresceram, que estiveram convivendo conosco nos anos iniciais de vida. Então, mesmo que ela não seja teu irmão, tua irmã, enfim, pode ser uma pessoa que seja completamente diferente, mas se ela, por exemplo, pode ser um tio, uma tia, um primo, pode ser uma pessoa, o teu vizinho, se ele fazia as refeições contigo, passava o dia contigo, tomava banho contigo, por mais atraente que seja a pessoa, tu não vai se sentir, quer dizer, tu até pode se sentir atraído, mas a probabilidade é muito menor. Tá? A gente tem uma tendência a anular essa atração por essas pessoas. Tem uma situação problemática porque certas comunidades, por exemplo, a judaica, eles tendem a não querer misturar com outras. Então, é um fechamento assim, né? Então, fica em contraposição
com esse problema da consanguinidade, né? Sim, mas tem uma curva de atração sexual, né? A gente se sente bem pouco ou nada atraído por pessoas muito próximas, que cresceram conosco, mas a gente não se e as pessoas pelas quais nós nos sentimos mais atraídos não são as pessoas mais diferentes de nós geneticamente, são as pessoas que são parentes de 4º ou 5º grau. Então isso também do ponto de vista genético, do ponto de vista assim da proliferação dos genes, isso também faz sentido, porque tu tem ali essas pessoas que são teus primos de 4º e 5º grau, 3º, 4º, 5º grau, eles têm alguns dos teus genes, mas não são suficientemente parecidos para ter esse reforço, para gerar esse efeito negativo. Então as pessoas, então tem outra pesquisa que depois eu posso colocar, pesquisa com isso, né? A gente se sente, as pessoas, se a gente faz um teste cego, certo? Os testes que foram feitos foram com uma pesquisa que eu vi, é teste com suor. Pega o suor das pessoas, teste para elas cheirar e ver se elas se sentem, se é bom, se é ruim, como é que elas reagem ao cheiro da outra pessoa. Eu vi uma experiência, eu achava super interessante uma vez. E a reportagem, o assunto era o valor, se existe ou não uma machine para falar. E uma das experiências que eles falam é exatamente essa, de cheirar a roupa da outra pessoa. Isso. Algumas pessoas vão selecionadas assim para ficar com a camiseta uma semana e depois as pessoas que trocavam as camisetas e cheiravam, elas indicavam qual era o cheiro mais repugnante e o mais atrativo. E depois foram... O mais atrativo é o da prima de 4º grau. Os laços de parentesco. Esse que é pesquisa. Meus irmãos, quando colocados nessa experiência, tinham repugnância do cheiro do outro. Sim, Depois eles acharam assim, que os anticorpos, mesmo quando não é parente, quando tu tinha anticorpos parecidos com a outra pessoa, a tendência tua é repulsa. Então, quanto mais diferente do anticorpo, mais atrativo é aquele cheiro. E daí a explicação que tem, o corpo junto com alguém que tem anticorpos diferentes, a tendência do sono nisso na próxima geração. A ideia é essa. Sim. O que levou a essa alteração, né, aos milhares de anos? O que levou isso a acontecer, essas coisas da proteção? Qual é o mecanismo, né? Porque é uma coisa muito sutil e muito complexa, né? Como é que chegou a isso? As explicações que a gente tem são especulativas, né? A gente não sabe direito. Então, as teorias que se usam, as explicações que se usam hoje são de tipo, né, científicas, são de tipo evolucionistas, né? Usam a teoria da evolução por seleção natural. Então, teria havido ao longo de milhares, quer dizer, as populações que tinham essas características, né? não ter atração por parentes próximos, ter atração maior pelos primos aí de 4º e 5º grau. Verificavam. Esses aí, ao longo de milhares e milhares de anos, eles mostraram uma capacidade adaptativa maior. Quer dizer, capacidade adaptativa maior quer dizer assim, eles tenderam a deixar um número maior de descendentes que as outras populações que não tinham isso. Então, digamos assim, tem duas populações dos nossos antepassados não humanos, para primatas não humanos vivendo na África, digamos. Então, tu tem várias populações ali. Então, digamos que tu tem uma população em que os indivíduos não se sintam atraídos todos por todos, não tem essa seleção. E eles tenderam a ter descendentes com defeitos genéticos em maior número do que essa outra que tinha. Então, aquela lá... que não tinham. Exatamente. Essa é a explicação, mas essa é uma explicação assim especulativa, né? Porque a gente não sabe de fato, quer dizer, é a única explicação que se tem hoje, mas ela não é, talvez no futuro se encontre outras também, né? Mas e quando assim que começou a pegar mais negócio da moral, assim? Porque parou por causa da questão biológica. Não vou transar com meu irmão, porque pode nascer um filho
Mas e quando é que começou a pesar mais a moral? Hoje em dia se fala de uma pessoa, a primeira coisa que vai vir é a moral, que horror, não sei o que, não vai pensar Sim. nem na... Sim, esse traço aqui não é exclusivo de animais sociais. Onde entra a moral? A moral entra quando nos animais, quando começa a desenvolver animais que são sociais, quer dizer, que vivem em grupos, certo? Animais que vivem em grupos. Tem animais que não têm moral nenhuma. Sei lá, aranha, cobra, não tem moral nenhuma. A gente não tem nenhum indício de que eles tenham algo parecido com um comportamento moral. Agora, nos animais que têm essas relações sociais, tem grupos que vivem em bandos, aí tu tem regras de ação que são permitidas no grupo. Aí tu tem tipos de comportamento sendo selecionados para aqueles grupos, para aquelas populações. Então, um mínimo de cooperação social, ali, tu entende? De regras de interação social. E à medida que os grupos sociais vão ficando mais sofisticados, as regras também vão ficando mais sofisticadas. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente tem regras muito sofisticadas, mas elas estão baseadas, essas nossas regras morais, em sentimentos inconscientes, né? Na sua maior parte inconscientes, emoções, sentimentos, na sua maior parte inconscientes, e que nós compartilhamos com os outros primatas. Então, por exemplo, sentimento de justiça, sentimento de equidade, de lealdade. Então, esses sentimentos, quer dizer, se são exatamente esses, ou se é um outro conjunto, isso está em discussão na literatura, tá? Mas a gente tem indícios de que há sentimentos e emoções morais que são assim instintivos em nós, que a pessoa, que a gente se comporta de determinadas maneiras morais, mesmo que a gente acredite o contrário, compreende? Então, isso é um indício de que o comportamento é produzido por algo mais básico do que a nossa consciência. A nossa consciência pode modificar o comportamento, mas o comportamento inicial, a reação inicial, ela é a reação assim automática que a gente adota, ela é produto dessas inclinações inconscientes. E A questão da religião, o Antigo Testamento não tem muito conhecimento, mas não tem relações de incesto no Antigo Testamento? Não sei o que Deus tinha deixado para reproduzir, não tinha sobrado quase ninguém lá e deixou logo casar com as filhas. Uma coisa assim. Tem casos sim, mas isso não quer dizer assim. Isso que a gente tem aqui entra é algo muito sofisticado. Isso aqui é uma destilação, esses textos que a gente tem, eles são destilações de traduções muito mais antigas, entende? Então isso aqui já é um estágio assim, muito desenvolvido, sofisticado, filtrado e codificado desses comportamentos mais antigos. Mas enfim, o ponto de partida parece ser esse conjunto de predisposições que a gente tem. Então a gente tem essas predisposições, a gente tem um certo corpo que funciona de um certo jeito. Nossa espécie, nós somos seres sociais, então a gente tem regras sociais, emoções sociais, a gente tem esse sentimento de igualdade, sentimento de justiça, sentimento de lealdade, liberdade, essas coisas que a gente sente mesmo não acreditando nelas, tá? Mas a aranha mata o macho por instinto, mas teria uma razão da natureza da consanguinidade. Quer dizer, Claro, pelo menos a especulação de biólogos, vamos dizer assim. Né? A comparação com eles são bichos que não parecem ter nenhuma moral. Não tem nada parecido. Mas está no instinto. Quer dizer, talvez tenha alguns que tenham, sei lá, mas assim, em geral não tem. Não é que nem assim, cachorro, gato, cavalo, leões, elefantes. Esses aí todos têm. Chimpanzés, todos têm regras de comportamento social. Tem comportamentos que são admissíveis naquele grupo e tem comportamentos que não são admissíveis naquele grupo. E tem um sistema de punição, de recompensas. Gatos matam a cria, se tiver risco se percebe que pode morrer de fome, que está em perigo, às vezes acontece de matar a cria. Claro, tá. Isso mas exceções. Sim, isso não quer dizer. Sim. Não vou colocar esses vão morrer. Olha só, isso é uma coisa que, tá, já que a gente está falando isso aí, vamos tirar isso do caminho, que é o seguinte, houve uma mudança na literatura em biologia, né, no século XX, importante, que foi o seguinte, até a metade do século XX, os comportamentos humanos, enfim, as descrições que a gente via dos comportamentos humanos
sugeriam que nós, diferentemente dos outros animais, somos capazes de maldade e que os outros animais não. No estado de natureza eles vivem em harmonia, então haveria uma espécie assim de paraíso na natureza por oposição à maldade gerada pela nossa consciência. Então isso aí, essa era a imagem que predominava na literatura, na literatura de divulgação científica, a respeito de seres humanos e tem tendências inatas, né, de seres humanos e de outros animais. Isso tudo mudou de uns 30, 40 anos para cá. Tá? Hoje, porque se descobriu que isso que a gente acha que é maldade, assassinato, estupro, infanticídio, que mais? Traição, trapaça, que mais? Pode botar o que tu quiser aí. Todos esses comportamentos tu encontra no reino animal. Todos. Não tem nenhum que tu não encontre. Tá? Claro que a gente tem, pela nossa inteligência, qualquer coisa que a gente faça pode ser potencializada. Tá? Mas tem infanticídio no reino animal, tem assassinato, tem estupro, tem tudo, tem traição, tem tudo mais. Tá? Injustiça, tudo mais. Então, o que é que seria diferente nos seres humanos? É a capacidade de cooperação, não da maldade, que a maldade, nós já temos isso em nós. Né? O que nós temos, que os outros não têm, é uma grande capacidade de cooperação, que é devida às nossas capacidades simbólicas, nossa capacidade de imaginar, certo? Então a gente pode se relacionar com as outras, de formar categorias e traçar planos, né? Então o chimpanzé, por exemplo, ele só se coopera. A cooperação que tem entre chimpanzés é mínima, mas a que existe é só entre pessoas que são conhecidas, que ele pode confiar, certo? O chimpanzé só confia em indivíduos que ele conhece pessoalmente, com a qual ele conviveu já. Esse é o critério. Com seres humanos, não. Seres humanos, em geral, a gente coopera com pessoas anônimas. Se tu pega um táxi, por exemplo, a probabilidade de conhecer o motorista é mínima. No entanto, ele está cooperando contigo. Ele está te levando para o lugar onde tu quer ir. As pessoas que fizeram esse prédio, que nós não conhecemos, que limparam a sala, que nós não conhecemos, enfim. Né, as pessoas que estão cuidando dos meus filhos na escola, agora sei lá quem são. Quer dizer, conheço mais ou menos, sei quem é a professora lá. Mas eu não conheço ela pessoalmente, entende? No entanto, estou confiando nela. Então tem essa divisão do trabalho, isso é muito raro no reino animal. Okay? Então essa é a característica, a cooperação e não o conflito, a maldade, a violência que nos caracteriza principalmente. Bom, deixa eu ver, vamos adiante aqui. Bom, eu vou falar agora das conferências do James. Então, quem sabe a gente faz o nosso intervalo agora. Tá? Vou fazer um intervalo de 5 minutos, curto, tá? E a gente continua daqui a pouquinho.